Boa noite, igreja. Paz, Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar, pessoal. Fica à vontade. Graças a Deus por isso. Primeiramente quero agradecer aí ao Conselho de Pastores, né? A cada pastor aí representando sua igreja, né? Glória a Deus. Desde o primeiro dia em que eu fui convidado para participar desse conselho, fiquei muito feliz por conta da minha oração, né? Foi a resposta da minha oração, em que eu já vinha pedindo a Deus, porque foi falado aqui, a gente é um só corpo, né? Infelizmente nós vivemos também, temos que ver e reconhecer que muita gente ainda tem esse negócio, eu sou da igreja A, da igreja B, e a gente foi chamado, como Deus falou ali através do pastor Léo, Deus nos chamou, nos escolheu para ser uma só igreja. A nossa luta é uma só, independente de placa, nosso propósito é um só. Primeiro propósito, chegar até o céu. Segundo, não menos, e talvez não tão mais importante, porque a gente tem que salvar a nossa alma, né? Que não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma, mas salvar almas, pessoal. Encher o reino dos céus com almas. E o Senhor nos chamou para isso. Foi para isso que eu entendo, que foi para isso que Deus me chamou. Estar aqui é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo é aquela emoção de nervoso, uma benção danada. Embora é a segunda vez que eu já estou aqui, mas não tem esse negócio não. A responsabilidade, pessoal. E no último conselho, pastor Eliseu, ele disse assim, ó, o senhor vai estar pregando no próximo, né? E acredite, irmão, a primeira palavra que o Senhor falou ao meu coração é essa aqui que eu vou ler aos senhores. E eu acredito nesse propósito. Eu acredito quando Deus colocou isso no coração, pastor Eliseu, depois foi juntando outros pastores, para que a gente possa mostrar primeiro para a nossa igreja, pela qual somos responsáveis, cada um dos pastores, para que os irmãos da nossa igreja também venham mentalizar isso, os obreiros, os levitas, que todos nós temos o dever de ganhar almas, porque o sábio, ele ganha alma. Deus falou muito forte ao meu coração, usando o pastor Léo, sobre frutos, e a palavra do Senhor se encaixa em uma só. Então, quando eu falo que eu fiquei alegre, pessoal, por conta de ser convidado para esse conselho, porque no próprio ministério pelo qual, pela misericórdia, eu sirvo a Deus, membros, obreiros, pastores, falam, poxa, que legal, você está indo nas outras igrejas. Antes do conselho eu já ia, não pregava, minha esposa sabe disso. Deus tocava no meu coração, eu entrava dentro do carro, ia para a igreja, chegava lá, ficava no cantinho. Aí os irmãos falam, né, senhor, é de que igreja? Eu falo, não, só quero ficar aqui. Eu gosto de buscar, eu gosto de aprender. E eu sempre gostei de participar de outras igrejas, porque eu tenho comigo que Deus, ele está toda hora ensinando a gente. Glória a Deus, igreja. E eu espero que Deus possa falar ao coração de vocês por meio dessa palavra. A palavra do Senhor que eu vou ler aos senhores, pela qual Deus me falou ao coração, está lá em Êxodo 17, 8, por gentileza. Amaleque peleja contra
os israelitas. Os que acharam, diga glória a Deus. Eu vou tentar ficar bem à vontade, amém, gente? Não é fácil não. O coração vai... Deus é muito bom. Antes de eu ler, diga-se comigo: eu vou terminar esse ano. Sai fora, gente. Eu vou terminar esse ano com a bandeira da minha vitória. É isso aí. Nós vamos terminar o ano com a bandeira da nossa vitória, porque Cristo é a nossa bandeira. Glória a Deus. Eu creio, igreja, que todos nós, independente de ser pastor, obreiro, levita, enfim, todos nós temos desejo no coração. A gente tem planos, a gente tem projeto, a gente se projeta para um ano, para um mês, para um dia. E o Senhor, Ele garante a vitória, glória a Deus. Ele garante a vitória daqueles que Ele chamou. Ele é suficiente. E se Ele chamou, Ele garante a vitória. E a palavra do Senhor diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolha-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro ou no monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Glória a Deus. Como o pastor Eliseu disse, Israel vivia um momento de guerra. Ontem eu preguei sobre esse momento de guerra. Moisés morreu, né? Deus prometeu, aliás, tirar o povo do Egito. Depois dessas lutas, Moisés morreu, Josué também morreu. E a conquista exige luta. Deus prometeu: olha, vocês vão sair da terra de escravidão, mas vocês também vão para uma terra que mana leite e mel. Só que não é de mão beijada. A gente vai lutar por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente busca. Só que agora Moisés, ele se vê diante de uma situação que eles tinham que lutar. E a primeira coisa que Moisés falou foi: Josué, você vai escolher homens e você vai lutar. Eu vou subir no monte, vou apresentar essa luta a Deus, e você vai lutar. Você vai sair para a peleja, mas eu vou subir no monte, e lá no monte eu vou apresentar essa luta. E tudo que a gente apresenta diante de Deus, o Senhor, Ele garante a vitória, igreja. Quando Deus colocou esse propósito de unir os pastores às igrejas, para que a gente possa quebrar essa sensação de que eu sou dessa ou daquela outra igreja, eu tenho certeza que o inferno levou na cabeça, porque em breve, e eu espero estar aqui para ver, e se eu não tiver também não tem importância, porque o fruto já está, a semente já está lançada. O fruto cedo ou mais tarde vai chegar, e Capão Bonito será reconhecido como a igreja do Senhor, a cidade pela qual o Senhor está trabalhando. Glória a Deus, gente. Moisés sobe no monte para apresentar aquela luta. Nós, como pastores, estamos fazendo a função
ou alguns de nós, a função de Moisés. Nós apresentamos a igreja. Eu falava ontem para a igreja: poxa, eu dobro o meu joelho um pouquinho para orar por mim. Daqui a pouco eu já estou orando pela Maria, pelo João, pelo Sebastião, orando por aquele ou por aquele. E eu não consigo às vezes orar por mim mesmo, porque já está em nós isso. Você procura o seu pastor, você procura a direção da tua igreja, você apresenta. E nós fazemos essa função de orar por você, pela sua luta. Sua luta está sendo apresentada a Deus. Mas a igreja precisa fazer como Josué, continuar lutando. Continue lutando pela tua casa. Continue lutando pelo seu familiar. Continue lutando pela tua saúde. Continue lutando pelos teus sonhos. Continue lutando por aquilo que você vem buscando. Porque o Moisés, pastor, a pastora, está apresentando as suas lutas diante de Deus. Está sendo apresentado. Acredite que Deus, Ele levantou o pastor da sua igreja para orar por você, e Ele ora. Acredite nisso. Eu vejo homens de Deus aqui, mulheres de Deus, pela misericórdia, Deus nos chamou como pastores. E quantas vezes o pastor acorda de madrugada, Deus toca no coração. Você fala: meu Deus, por que eu acordei 4 horas da manhã? Você fala: 4 horas da manhã, daqui a pouco eu já tenho que levantar para ir trabalhar de novo. E aí vem a Maria na sua cabeça, vem o João, vem não sei quem. E aí você fala: poxa, eu tenho que orar por aquela pessoa. Mas você, igreja, como Josué, continue lutando. Vai lutando, vai fazendo a sua parte. Porque nós não deixamos de orar por vocês. A gente continua orando. Deus falou para Moisés: peça que Josué vai para a luta, e você, Moisés, sobe para o monte. As suas lutas, as minhas lutas, as nossas lutas, ela precisa ser apresentadas diante de Deus. O homem não recebe nada se do céu não for lhe dado. Nós, como pastores, muitas vezes a gente fica com a sensação de impotência. Como que eu vou fazer? Às vezes aparece alguém lá e fala: ó, não está andando, está enfermo, está desempregado, está querendo largar da esposa, está querendo largar do marido, o filho está nas drogas. E tem hora que a gente fala: Senhor amado, e agora? Então a gente apresenta ao Senhor, e pela sua misericórdia, muitas vezes a pessoa vem na igreja e fala: pastor, queria contar o meu testemunho. Marido voltou, a esposa voltou, o filho largou das drogas, o emprego apareceu, a doença desapareceu, a bênção chegou, pastor. Porque a gente está orando, pessoal. A igreja está em oração. Alguns, vamos colocar 2 anos atrás, estávamos impedidos de ter uma reunião como essa. E o que fizemos, igreja? Oramos. Apresentamos ao monte, fomos orar de madrugada na igreja. Na Mundial teve um dia que foi eu fico olhando assim e falo: meu Deus, tem coisa que só acontece comigo, não é possível. A gente está lá e eu falei: eu vou fazer 2 cultos. E aí chegou um bocado de gente. Eu falei: eu vou fazer uma oração rapidinho, daqui a pouco vocês saem. Quando eu saio, tem alguém lá, um cara de uma rádio aí, filmando. Na igreja mundial, tumulto e fila, e o povo filmando, e os irmãos pegam a Bíblia e saem assim, ó, se escondendo. Eu falei: está amarrado isso, parece que a gente está fazendo coisa errada. E graças a Deus, Josué foi lutar,
na sua casa. Os pastores Moisés subiram no monte, e hoje, graças ao Senhor, nós estamos podendo estar reunidos aqui. A oração resolve. A oração resolve. Deus fala para Moisés: sobe no monte, Josué vai lutar. E a palavra do Senhor continua dizendo: fez Josué no 10. Fez Josué como Moisés dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Nós precisamos, pastores, obreiros, continuar com as nossas mãos erguidas. A mão erguida, na minha ignorância eu entendo como um gesto de socorro. Porque se a gente tem hora deixar de erguer as mãos, é como se a gente falasse assim: não, eu posso, eu consigo. E aí eu já acho que o fruto, Léo, é meu. E a Bíblia fala em Joel: o seu fruto procede de mim. O fruto não procede de mim, o nosso fruto procede dele. Continue orando pela tua igreja. Deus é muito bom. Eu falo que eu gosto desse culto porque a gente aprende. Se a gente olhar, Léo, para o resultado, a gente olha e fala: poxa, esse domingo o povo faltou. Esse domingo o obreiro não veio. Esse domingo aquilo outro. Vocês sabem, né, gente? Eu já estive sentado aí como membro. Quando a igreja está barrufada, o irmão ali começa a dar um glória a Deus, a gente também já se emociona e começa a dar um glória a Deus também, Mas quando está meio vazio, a gente fala: misericórdia, hoje por faltou, só veio eu. Há 2 anos atrás, quando vinha uma pessoa na igreja, a gente falava assim: graças a Deus tem uma pessoa para a gente pregar. Quando obreiros, a gente era doido para orar por alguém. Membro, você convida uma pessoa para a igreja, se ela vem, fala a verdade. Você convida sua amiga, você convida seu amigo, você convida seu filho, você convida alguém, e esse alguém aparece no culto. Você quer explodir de alegria, aquela sensação: poxa vida, eu convidei, ela veio, eu convidei, ele veio. O fruto. Deus falou: continue com a mão erguida. Só que tem hora que a mão erguida, pastores, começa a cansar. E se a gente ficar olhando, como Deus falou na boca do pastor, para resultado, a gente começa a cansar. A gente começa a falar: poxa vida, eu estou orando, ninguém está ligando para mim. Eu estou orando, parece que o povo não está nem ligando. O negócio está tão ruim que nem o obreiro está aparecendo na igreja. O povo erra o louvor, parece que não está contagiando. E as mãos começam a se cansar. E você quer começar a baixar sua mão. O obreiro fala: poxa, eu orei pela pessoa e a pessoa continua com a dor. Não sei se você já orou por alguém e a pessoa falou: aqui ainda. Você fala: Senhor amado, você bota a mão lá de novo e a pessoa: pastor, ainda está um pouquinho. Ao ponto de você falar: fica aí, mano, no culto, depois, até o final do culto vai dar certo.
Você fala, meu Deus do céu, irmão do céu, eu vou sair por ali, para que essa pessoa, parece que a dor não vai embora. Você em casa começa a orar para ver se o filho larga da droga, da bebida, e parece que o filho começa a piorar. No trabalho parece que as coisas começam a ficar pior, e ao invés de olharmos como se estivesse melhorando, parece que está piorando. E aí, por ter a sensação de que está piorando, a mão começa a cansar. E aquela oração de meia hora, de 20 minutos, de 5 minutos, já começa a não ter mais aquela mesma instância, aquela mesma força, aquela mesma convicção, aquela mesma certeza de que Deus está escutando a sua voz. E a mão vai abaixando, e a Bíblia fala que quando a mão de Moisés abaixava, os inimigos prevaleciam. E a gente começa a falar, poxa vida, não está adiantando, eu vou parar. Às vezes não dá mais vontade de vir para o culto, não dá mais vontade de cantar, não dá mais vontade de servir a Deus. Você começa a querer a parar, a desistir. Por quê? Porque sua mão começou a cansar. Você já não consegue mais ler a palavra como antes. Você já não consegue mais estar no culto. Não interessa se você vai receber ou não. Você veio para adorar, porque o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Porque tem hora que a gente endoida, eu vou no culto para receber tal coisa. Não, darás culto somente a quem? A Deus. Se eu vou receber ou não vou receber, não interessa. Só de estar aqui, de adorar ao meu Senhor, já é o suficiente, igreja. Porque enquanto eu dou, estou recebendo. Glória a Deus, igreja. Eu estou dando minha adoração, meu louvor, minha oração ao Senhor. Mas a gente começa a misturar na cabeça, não, eu vou para receber, eu vou porque isso, aquilo. E aí não acontece, porque o culto não é para a gente. O culto não é para a gente. E de estar aqui com aquele prazer. Falava ontem na igreja, pedi para o povo, viaja um pouquinho quando você começou a vir para a igreja. Tinha um dia que a gente falava assim, pastor preguiçoso, não vai abrir a igreja hoje não. Queria ir para o culto hoje. Pastor, tem culto segunda, tem culto terça. A gente queria ir todo dia para o culto. E o tempo vai passando, e a mão vai se cansando. E aí a gente já falou, hoje eu não vou não. Hoje o trabalho foi pesado, hoje eu não estou afim. Hoje eu não estou legal. Hoje eu estou com dor, hoje eu estou sentindo um coisinha aqui, um coisinha ali. Deus me perdoe, mas hoje eu já não vou. A força caindo, a mão abaixando, e aí o inimigo começa a prevalecer. Mas louvado seja Deus que te trouxe aqui hoje, igreja, para te mostrar que você precisa ficar com as suas mãos erguidas. Pastor, mas está difícil. Eu sei que está difícil, mas Deus, quando a gente levanta as mãos, sempre tem alguém. Deus sempre coloca alguém, porque Ele conhece o seu limite. Deus sabe da sua força. Por quê? Porque foi Ele que te formou, foi Ele que te gerou, foi Ele que te chamou. E quando Ele te chamou, Ele sabe até onde você pode ir. E quando você cansa, do nada alguém te abraça, do nada alguém ora por você. Daqui a pouco começa a acontecer, no nosso caso, alguém conta um milagre, alguém conta uma bênção, e aquilo vai nos fortalecendo, vai nos dando força. Daqui a pouco você chega em casa, mãe, esposa, marido, você começa a ver os seus filhos tendo o fruto das suas orações. E aquilo ali te contagia. Aí você fala, meu Deus, agora que eu vou continuar orando, agora que eu vou continuar clamando. E daqui a pouco Deus, Ele traz Arão e Ur para sustentar as suas mãos. E eu creio, igreja, que antes desse culto terminar,
Deus ele vai enviar na minha e na sua vida um Arão e um Hur para sustentar as nossas mãos erguidas. E a igreja do Senhor, ela vai continuar prevalecendo, porque a igreja do Senhor sempre prevalece. A que não prevalece é aquela que o homem já deixou de erguer as mãos, porque a igreja do Senhor é poderosa, a igreja do Senhor é santa. O Senhor disse para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, e a porta do inferno ela não vai prevalecer sobre essa igreja. A igreja do Senhor, ela está indo de vento em polpa, salvando, curando, libertando. E a gente não pode baixar nossas mãos. A Bíblia fala que 2 homens estão subindo para o templo, contagiados com o poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Livro de Atos. E um homem mendigo está lá do lado de fora, querendo uma esmola. Aliás, já foi até pregado isso num dos conselhos. E aquele mendigo pede uma esmola, e olhando para ele com a intenção de esperar que ia receber alguma esmola alta. Mas os homens de Deus disseram: eu não possuo ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Não foi que foi isso? Mas aí um daqueles homens pega na mão daquele rapaz que está sentado, e a mão foi estendida. Uma mão cansada, agora tem um Hur, tem um Arão. Com todo respeito, pastor. E ele levanta. E o tornozelo vai se juntando, e daqui a pouco não entra 2 para dentro da casa do Senhor, mas entra 3. E aquela igreja é avivada, porque o Senhor começa a fortalecer a mão daquele que estava cansado, talvez já de viver de migalhas. Mas Deus não quer dar migalha para a sua igreja, Ele quer descer com o pão da vida e te dar vida, e vida com abundância. Aleluias, amém. Pode aplaudir o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer para a tua igreja, é isso que o Senhor quer para a tua casa, é isso que o Senhor quer para esse chamado, pastor. Que a gente se una, que a gente se transforme em uma só igreja, em um só povo. Por muitos anos eu me entristeci, aquela alegria de novo convertido, sabe? Rapaz, a outra pessoa da outra igreja passava, ainda olhava assim: rapaz, mas não é crente, pô. E agora o outro da outra igreja não quer me cumprimentar, porque talvez eu não sou da igreja dele. Eu falava: caramba. Alguns pastores eu passava todo felizão: rapaz, pastor, que diabo de céu vai ser esse? Porque o céu lá onde eu entendo, todo mundo cantaram aí agora há pouco. Um corpo ajustado, não sei cantar não. Querido irmão, não foi cantado agora há pouco? E a Bíblia fala que o reino do inferno se junta para tentar destruir o reino de Deus. E o reino de Deus só é atingido quando há divisão. A Bíblia fala que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, antes de vir trazer a minha oferta, eu tenho que ir lá se consertar com o meu irmão. Porque Deus, Ele não quer divisão, igreja. Por muito tempo andamos divididos, mas pela sua graça e pela sua misericórdia o Senhor nos juntou. A palavra diz que se um cair, o outro está ali para levantar, que 2 é melhor do que 1. Você imagina todos nós, de cada igreja, orando em um só propósito. Eu quero ver se o inferno vai prevalecer sobre essa cidade. Não vai. O Senhor vai passar e vai varrer os vícios. O Senhor vai passar e vai varrer a miséria, as doenças, e Capão Bonito será visto como o céu, igreja, como foi falado aqui. A nossa igreja,
quando a igreja ora em um só propósito. Seja um ur na vida do teu pastor, seja um ur na vida da tua pastora, do teu irmão. Às vezes a mão do teu pastor está tão cansada, a mão do teu irmão está tão cansada, e às vezes a gente, ao invés de fortalecer aquela pessoa, às vezes a gente Deus me perdoe falar, mas eu vou falar. Tem hora que parece que a gente não está sendo usado por Deus, não. Às vezes a gente tem olhos de julgamento. Às vezes a gente quer julgar, quando a própria palavra diz que Jesus não veio para julgar, Ele veio para salvar. Não, aquele irmão, diante de Deus, eu falei até para minha esposa, falei, é uma dificuldade danada chegar lá, para pregar. Tem um monte de pastor lá. Tem um monte de pastor lá que fala bonito, fala legal, Às vezes você é convidado para ter uma oportunidade, sobe aqui, dá um calor danado, não é não, gente? Rapaz do céu, só quem já subiu sabe. E se você não subiu, tu vai subir, para contar, nem que seja o teu milagre, você vai ver. Mas eu pensei, falei, não, tem esse negócio de falar bonito, falar nada. Deus, Ele age na vida de cada um de uma forma. Deus, Ele é tão maravilhoso que no projeto de Deus Ele fala assim, você está fraco? Então você é forte. No reino de Deus, o que é fraquinho é forte, o que é menor é o maior, o que é visto como louco, rapaz. E Deus chamou Moisés e começou a orar. Vamos terminar. Vou ler o 12 novamente. Continuar. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Diga glória a Deus. Ninguém faz a obra sozinho, pessoal. Eu tenho poucos anos de pastor, mas já o suficiente para me entender que ninguém faz a obra sozinho. A obra é muito grande. O próprio Jesus falou: ora ao Senhor para enviar trabalhadores, porque essa obra que você está fazendo aí, a seara é grande, e sozinho tu não vai dar conta não. Ora para que Deus envie pessoas para te ajudar. A minha esposa, só um pouquinho do meu testemunho, missionária Thaís, ela ia para a igreja e algumas vezes que eu fui, eu via ela com uma foto minha, e tinha uns 30 obreiros na igreja, e ela passava de mão em mão aquela foto. De mão em mão ela passava, ora, e eu pensava, né, o negócio deve estar feio mesmo, porque fora o pastor e a esposa do pastor para orar também. Errado? Não, mais do que certo, porque nós precisamos de ajuda. E eu conto demais com a oração de vocês, porque não é fácil. Tem hora que realmente a mão cansa. Quando a mão de Moisés começou a cansar, a mão de Moisés foi o quê? Abaixando. Só que enquanto a mão de Moisés abaixava, Josué estava no meio da luta, da batalha. Não podia esquecer que Josué estava lá. Josué estava lá. A mão está cansada, mas tem alguém precisando das minhas mãos erguidas lá. Primeiro motivo para você não desistir. Você pode achar que não, mas tem alguém contando com a sua oração. E que se você desistir, o inimigo vai prevalecer na vida de alguém. E para que o inimigo não prevaleça na mão de alguém,
você precisa continuar orando. A mão de Moisés agora começa a pesar. Arão ou Hur, ou um dos dois, pensa: olha, pega uma pedra e vamos colocar Moisés sentado. Mas o problema não era as pernas, talvez a perna aguentava mais um pouquinho, só que eram as mãos. Não sei qual deles fala: então vamos segurar. E começaram a segurar. E quando novamente a mão de Moisés se ergueu, algo sobrenatural no meio da guerra começa a acontecer. O inimigo que pensava que ia prevalecer agora começa a perder. O que pensava que ia perder agora começa a ganhar. Deus seja louvado, porque se você pensou que estava dando errado, Deus te trouxe aqui para te dizer: não vai perder, vai dar certo, igreja. A vitória é sua, a vitória é do povo de Deus. Ah, mas eu estou perdendo meus filhos para a droga. Não está não, porque tem alguém orando por você. Ah, esse propósito, será que vai dar certo? Vai dar certo, pastor, porque a gente está em oração. Mas a porta não se abriu, mas vai se abrir porque a igreja está em oração. O milagre vai acontecer. Continue crendo, continue lutando, porque a gente continue orando, igreja. Seguraram as mãos e foram até amanhecer. Foi até amanhecer. Então disse, aliás, 13: e Josué desbaratou Amaleque, glória a Deus, e o seu povo a fio de espada venceram. Você vai vencer. Diga: eu vou vencer. Conta para alguém aí: você vai vencer. Mas fala com fé, gente. Fala: você vai vencer. Você vai vencer. Deus não te chamou para perder, Deus te chamou para vencer. Josué estava lá, segura o escudo e dá espadada, e ele não sabia o que estava acontecendo lá em cima. Às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo. Enquanto minha esposa orava, passava com a minha foto, havia uma luta, havia oração, e graças a Deus eu estou aqui, para a glória do Senhor, porque houve oração. Ela continuou lutando. Seja o que você estiver passando, continue lutando. Desista não. Você pode estar, sabe, olhando e pensando: será mesmo que dá? Será mesmo que ainda tem chance? Às vezes você pensa que está tão distante, está tão perto, igreja. Está tão pertinho. Às vezes você acha que está distante, você não faz ideia do quanto está perto. Porque existem pessoas orando por você. Josué acabou com os inimigos. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete a Josué. E essa história está escrita hoje. Josué não está aqui, Moisés não está aqui, Arão não está aqui, mas estamos nós. E o Senhor está permitindo eu repetir isso para a igreja. Uma luta que sei lá quantos meus anos atrás aconteceu, mas Deus ainda é o mesmo. Que se as nossas mãos permanecerem erguidas, a vitória vai ser continuamente, igreja. Ele disse: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Você vai terminar segurando a bandeira da sua vitória, porque o Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. A luta continua,
Para ganhar alma não é fácil, mas se a gente se ajuntar, talvez não vai ser tão fácil, se é que existe essa palavra, mas será menos difícil. Se a gente se ajuntar como igreja, eu procuro evangelizar, ainda que eu dou um panfletinho da igreja ali, escrito Igreja Mundial, eu falo, vai para uma igreja mais próxima que você achar, a igreja que você gostar, a igreja que você se identificar. Se for lá, a gente vai abraçar, mas se for em outro lugar, vai ter alguém lá para abraçar. E se o braço estiver fraco, se a mão estiver cansada, Deus vai levantar Deus vai levantar Arão, Deus vai levantar alguém lá naquela igreja e vai te fortalecer. Que a gente continue nessa fé. Estamos diante da mesma luta, ganhar almas, salvar vidas. Como disse o nosso pastor ali, a gente conheceu um pouquinho desse gosto do que é sentir Jesus na nossa vida. Cabe a nós. O talento não é para ser guardado, escondido. O talento é para ser multiplicado. Tem pessoas com sede aí fora. Tem pessoas com fome. Eu sei que a gente tem as nossas lutas, mas se a gente parar um pouquinho de pensar nelas, vamos pensar na luta daquele que está lá fora. Pastor, mas é a minha luta. Moisés está aqui orando. No caso não é Moisés, né? É Eliseu. Está aqui orando. Está ali os pastores. Como eu não sei o nome de todos, né? Está ali o pastor Erison. É isso mesmo? Erison. Ó, nome chique, né, irmão? O Nelson, Darcy, o Luiz, o Leonardo, o Marcos, o Leonel. Como é o nome do Tuti? É que eu conheço o Tuti. Na hora que o pastor falou ali, pastor Marcos, eu fiquei olhando e falei, esse aqui eu acho que eu não conheço ainda. Aí ele falou, Tuti. Tuti, abençoado. A gente está orando. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua cidade. Ore pelo teu país. Ore pela tua casa. Ore pela tua vizinhança. Ore pelos teus vizinhos. Talvez você está precisando tanto, mas tem outras pessoas precisando muito mais ainda, e que não tem ninguém para levantar as mãos daquela pessoa. Jó estava no pior momento da vida dele, acredito eu. Mas ele fez uma coisa, ele começou a orar pelos amigos. E quando ele começou a orar pelos amigos dele, a Bíblia fala que Deus abençoou os amigos e depois começou a abençoar ele. Que a gente possa continuar com as mãos erguidas. Eu vim para dizer somente o que Deus está colocando no meu coração. Talvez você está aí como na parte humana ouvindo a voz do Kleber, mas eu acredito que o Senhor está falando ao seu coração. Continue orando, continue com a sua mão erguida, e se cansar, não é vergonha pedir ajuda. Eu não tenho essa vergonha, eu peço, ora pelo pastor Kleber, ora pela esposa, ora pela família do pastor Kleber, porque eu preciso. Não é vergonha pedir oração. O que o inimigo não quer é que você peça ajuda, mas quando a gente pede ajuda, o salmista, para mim encerrar, ele disse: clamei pelo Senhor e Ele me atendeu. Pedi socorro e as mãos do Senhor foi estendida. Seja você mãe, esposa, filho, marido, pastor, obreiro, levita, seja um Ur, seja um Arão. O Arão, o Ur não vai louvar, às vezes nem louva. Às vezes está por trás dos bastidores ali. Mas seja alguém pelo qual o teu pastor, a tua igreja,
possa contar com você, pelo que o teu vizinho, não precisa mostrar para ninguém não. Pastor, mas eu estou aqui, ó, pode contar comigo. A gente sabe com quem a gente pode contar. A gente sabe. Não precisa aparecer. Às vezes você fala assim, mas eu queria cantar, eu queria louvar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Às vezes o Arão não precisa aparecer não. Basta dar uma força para que a mão continue erguida. Porque enquanto a mão estiver erguida, a igreja do Senhor ela vai prevalecer. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, pessoal. Foi isso que o Senhor mandou entregar para a igreja. Glória a Deus. Fiquem de pé, por gentileza. Eu vou passar o microfone para um dos pastores aqui. Mas eu peço que você segure na mão de alguém, porque às vezes a gente não sabe. Antes de eu encerrar, alguns anos atrás eu estava no estado da Bahia, e eu senti no coração de dar um abraço em uma pessoa dentro da igreja. Um abraço. Deus falou, vai lá e abraça. E eu abracei aquela senhora, uma obreira, chamada Dona Ana. Ela era bem magrinha, muito debilitada, sofrida, marido na bebida, o filho aqui em São Paulo, e ela vivia muito sozinha. E não sei por qual razão Deus colocou no meu coração dar um abraço. Foi dia das mães? Não sei, eu sei que eu chamei as pessoas, eu tenho mania de falar, gente, dá um abraço na hora de ir embora. E naquele dia eu falei, você vai vir aqui que eu quero te dar um abraço. E quando eu abracei aquela mulher, por Deus do céu, gente, eu achei que eu tinha abraçado ela forte, que ela era muito magrinha. Eu falei, será que eu machuquei a mulher? Ela começou a chorar. E ela falou, pastor, há mais de 4 anos eu não recebo um abraço. Se eu tivesse lembrado dessa palavra naquele dia, eu tinha falado isso para ela, porque querendo ou não, aquele abraço deu força para ela naquele dia. E eu não sei como essa pessoa que está do seu lado está hoje. Talvez no trabalho, talvez está cansado, tem que acordar cedo amanhã. Mas acredite, com Deus a gente não perde nada. Tudo tem o seu tempo. Talvez esse pastor que está aí ao seu lado está passando por luta. Talvez essa irmã, esse irmão, esse obreiro, essa obreira, essa pessoa precisa de força para ela continuar. Talvez você precisa. Faça como Arão e Hur, segura nas mãos dessa pessoa, para que ela possa dar continuidade. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Essa é a minha oração, que o Senhor continue dando força, porque estamos em um só propósito: continuar, para que um dia a gente chegue ao reino, Senhor, para que a gente veja a resposta, os frutos. O Senhor disse, há diferença daquele que serve. Faça a diferença, Senhor, na vida dessa pessoa. Faça a diferença no ministério. Faça a diferença na casa, na família. Faça a diferença lá no trabalho. Faça a diferença, Senhor, nessa cidade. Não que essa cidade será a melhor, mas que haja diferença. Que o Senhor possa levantar as mãos, sustentar com o teu Espírito, Senhor, para que a tua igreja continue prevalecendo. Ameleque pensou que estava vencendo, mas existe um Deus no céu que habita no coração. Existe um Deus no céu que derrama do teu Espírito sobre aquele que o busca, e que continua fortalecendo a tua igreja. Ah, meu Pai, continue nos ajudando, continue nos fortalecendo. Ora por essa pessoa, ora por ele aí agora, ora por essa pessoa pela qual você segura nas mãos. Peça para Deus sustentá-la, peça para Deus sustentá-lo.
Fala para Deus que esse ano ainda, essa pessoa que você segura nas mãos, ela vai terminar segurando a sua bandeira, a bandeira da vitória, porque a igreja de Cristo não será vencida, mas a igreja de Cristo é que vai vencer. Isso, ora por ela agora, aleluias, aleluia, Senhor.